relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Nós vamos voltar um pouquinho aqui. Preste bem atenção. Aqueles discípulos selados começaram a vigiar. E quando viram o cumprimento das palavras de Jesus, saíram. Nós não estamos vendo o cumprimento dessa escritura de Romanos 1 nesses dias? Vocês estão vendo o cumprimento dessas escrituras? Vocês estão vendo que está acontecendo isso aí e fora? Vocês conseguem ver estas coisas? Vocês conseguem ver que não há, irmãos, como mudar isto, porque é uma profecia que está sendo cumprida? Deus é o seu próprio intérprete. Então a interpretação da Escritura é quando ela se manifesta. E não tem outro dia, irmãos, outra hora pior, vamos dizer assim, como é que eu posso expressar? É o momento em que isso está se manifestando mais visivelmente, mais declaradamente, mais descaradamente. Eles estão fazendo isso público. Eles estão fazendo isso manifesto. Eles estão aí porque, disse o profeta na mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Ele disse, o diabo sabe que é hora de destruir. O diabo sabe que é a hora dele atuar, porque estava designado para o dia, para o mês, para a hora, para o ano, aonde eles foram soltos. Mas na casa que tiver o sinal, não chegue nela. Naquele que tiver o selo na testa, não chegue neles. Amém? Aqueles que estão lá com o cajado, com o cingido lombo com a verdade, calçados os pés na preparação do Evangelho, eles vão resistir este dia mau, porque eles estão revestidos com toda a armadura de Deus. Poucos vão escapar desta hora. Aleluia, é uma hora de preguiça, é uma hora de desânimo, é uma hora que as pessoas estão relaxadas, é uma hora que as pessoas não dão valor para o culto, não dão valor para a adoração, eles querem festa, eles querem entretenimento, eles querem só curas, milagres, coisas de pães, de multiplicação, eles não querem a palavra, eles não querem a palavra. A palavra não é alegria para eles, mas para aqueles judeus espirituais, vejo que tu és profeta.
Para aqueles judeus espirituais, vão lavar os pés deles com lágrimas. Vão enxugar com os cabelos. Vocês estão entendendo, irmãos? Enquanto ele estava lá com os pés sujos, Simão não fez nada. Mas havia uma mulherzinha ali que reconheceu quem ele era. E nessa festa hoje de Laodiceia, tem uma noiva que sabe quem ele é. E está fazendo esses preparativos. Amém. Aleluias. Permita-me dizer a você, é melhor você sair também, irmão. É melhor quem sair? Espere até nós adentrarmos em poucos minutos. Estão esperando? Estão vendo aonde que ele está entrando? Para descobrir quão perto estamos. Jesus disse que a mesma coisa estaria sucedendo exatamente antes de sua vinda novamente. Aconteceu lá na sua primeira vinda, está acontecendo agora também. Ele disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Ajuramentado por Deus e assim por diante. Assim tem que suceder aqui. Agora eu quero que vocês realmente tirem a capa de chuva que envolve o seu coração. Tire aí. A capa de chuva que envolve o quê? Tá, tire o guarda-chuva. Apenas deixe o guarda-chuva metodista num canto. Seu guarda-chuva batista num canto. Seu guarda-chuva pentecostal num canto. Vamos olhar para a palavra de Deus? Vamos. Vê. Simplesmente deixe-os lá agora e vamos olhar para isto. A Bíblia predita por Ezequiel, o profeta. Está citando Ezequiel capítulo 9. Ele disse, o Espírito Santo vem e faz exatamente como ele disse. Até mesmo os bebezinhos. Não vai escapar nada. As crianças já nascem, já não pode dizer que sexo é. Irmão, não vai escapar nada. A gente tem que ter cuidado até como fala aqui, né? Porque, mas vocês entendem entre linhas? Vocês podem entender entre linhas? Você pode tirar a capa de chuva do seu coração e começar, entendi o que o pastor está falando. Está acontecendo mesmo lá na escola. Está acontecendo mesmo lá no trabalho. Está acontecendo mesmo lá na loja. Está acontecendo mesmo. Estou começando a ver que está acontecendo isso mesmo. Está perdoando o bebezinho? Não. Os historiadores disseram, agora lembre-se, a Bíblia disse, não poupe nada. Não poupe nada. Crianças, ou jovens, ou velho, tudo. Todos os que não tiverem o selo de Deus serão marcados de outra maneira. E vejam, quem foi marcado fora disto? Homens que por toda a vida deram suas vidas pelos cleros, sacerdotes e homens renomados, grandes sacerdotes e sábios. Agora, quantos sabem que isto é a verdade? Diga se você sabe. Ele sabe quem foram pegos lá naqueles dias? Ele está dizendo que aquelas armas destruidoras foi nos dias de Tito. Vocês compreenderam isso? Vocês entenderam? Foram lá. A Escritura, irmãos, ela se repete. Por quê? Certamente é a verdade. Simplesmente como sábios, simplesmente como santos, todos dóceis, talvez pessoas finas, cidadãos do país, mas não tem desculpa para que eles fiquem inexcusáveis. Quando Deus envia algo, e você falha em andar nisso, então você está fora. Isto é tudo. Não precisa interpretar nada aqui. Quando Deus envia algo, e você falha em andar nisso, então você está fora. Isto é tudo. Ou você faz,
ou você não faz. Essa é a maneira que era. Todos os que não entraram na arca pereceram. E foi exatamente assim. Não importa quem eles fossem. E hoje é a mesma coisa. Todos os que não estão em Cristo perecerão sem Cristo. Essa é a verdade. Então você não pode dizer eu sou metodista, ou batista, ou pentecostal, ou qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Você tem que ser de Cristo. E se você é de Cristo, você faz as obras de Cristo. Isso dá testemunho e prova que é assim. Isto é tão claro quanto as Escrituras e é o que eu sei dizer. Isso é tão somente claro quanto este nariz nesta face grande. Ou melhor, este nariz grande nessa face. Que coisa, né? Que expressões, né, irmãos? É tão claro. Ou você faz ou não faz, ou é ou não é. Ou ama ou não ama. Agora note. Note o que ele fez. Agora eles, os que foram avisados, fizeram o quê? Fugiram. Todos estão captando? Os que foram avisados, fugiram. E todos os demais foram à cidade. Os historiadores dizem que eles comeram todas as copas das árvores. Tito cercou a cidade. A cidade de Jerusalém foi escolhida. Agora, nosso tempo está designado no mundo. Mas isto foi para a cidade de Jerusalém, para os judeus somente. E Tito, quando ele entrou, ele rendeu a cidade e os manteve ali por 2 ou 3 anos. Quantos anos eles ficaram rendidos? Quantos? 2 ou 3 anos. E quando ele o fez, eles comeram as copas das árvores, as cascas das árvores, a grama. Dá para você entender, irmãos? E até mesmo cozinhavam os filhos um dos outros e os comiam. Mães cozinhavam seus bebês e os comiam. Selvageria, loucura. Eles entraram em um estado... Você fala assim, mas como pode uma mãe comer o filho? Irmãos, o mundo está insano. Já está louco. Talvez você não está percebendo a hora que estamos vivendo. Mas o mundo já está nessa insanidade. Já está. Pai comendo filho, filho comendo pai, mãe comendo. O que é isso? Espiritual hoje. Pare para pensar um pouco como que o mundo está insano. Filho matando pai. Pai abusando de filha e matando e tudo, tá? O mundo está insano, irmãos. E quando ele o fez, eles comeram. Mãe cozinhavam e selvageria, eles loucura. Então, finalmente, quando ele entrou, massacrou e matou até que o sangue correu para fora dos portões da cidade. Um grande Deus que é cheio de amor, ele é cheio de amor. Mas para ser amor, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um julgamento para ser justo. Quantos lembram? Só há um bom, e esse é Deus. Assim, ele é um Deus misericordioso esta noite. Mas, meu amigo, quando você estiver diante dele no julgamento naquele dia escuro e sombrio, ele será um Deus cheio de ira. Por isso, irmãos, que não é bem assim, igreja, irmãos. Dizer assim, vocês acham aí para mim onde o profeta disse, né? Aquele dia eu lembro que eu pedi. Que o profeta disse, eu prefiro ser cerrado no meio, com a motosserra, né? Do que chegar diante do julgamento no trono branco, tá? Acho que na mensagem Apocalipse. Não é bem assim, irmãos. Ele está dizendo aqui, ó. Ele é um Deus misericordioso essa noite, mas, meu amigo, quando você estiver diante dele no julgamento, naquele dia escuro e sombrio, ele será um Deus cheio de ira. A Bíblia assim o diz, na sua o quê, irmãos? Na sua ira. Na sua ira.
um pouquinho mais à frente lá, eu quero só um pouquinho, na sua ira, disse, a cruz não é bonita. Eu disse, a cruz não é bonita, ele diz lá. A cruz não é bonita. É um emblema de sofrimento e vergonha. Estão vendo lá, irmãos? Ela disse, bem, por que isso? Eu disse, estas são as nuvens da ira de Deus. Deus derramou a sua ira sobre Cristo, que tomou o meu lugar no Calvário. Ele morreu sob o julgamento e ira de Deus. Deus derramou o seu cruel julgamento sobre ele, e ele tomou o meu lugar. E eu disse, eu era um pecador e ele tomou o meu lugar. E eu observei lágrimas correndo dos seus olhos, dos olhos da mulher. E eu disse, somos cheios de pecado e não temos esperança. Mas Deus sabia que tínhamos que passar por estes julgamentos. E Jesus tomou por nós. Está contente? As nuvens, está contente de saber disso? Está parando para meditar nisso? Somos cheios disso. Mas Deus sabia que tínhamos que passar por estes julgamentos e Jesus tomou-os por nós. E as nuvens suspensas sobre a cruz foi a ira de Deus, sendo derramada sobre ele. E ele suportou a ira de Deus em seu próprio corpo para que pudéssemos ser livres. Ó, que história, né? Que verdade. A ira de Deus. Agora você vê como isso foi representado em Ezequiel capítulo 9, em Jerusalém? Quantos entenderam? Quantos? Então, o que era em Ezequiel capítulo 9? Era o quê? A ira de Deus. Agora, nós vamos para Apocalipse. E agora eu gostaria que vocês pegassem seus lápis para anotar isso. Eu gostaria que vocês anotassem Apocalipse 14. Vamos lá? Ver se não der tempo de eu terminar hoje, nós vamos seguir. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Olha o que ele disse. Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Você tem é bom que você tenha realmente o seu caderno aí, o seu lápis para anotar na Bíblia. Apocalipse capítulo 14. Então disse o profeta, só para... Vou ver se eles encontraram aqui. O profeta disse, ó, irmão, nunca queira estar ali de pé. O profeta dizendo, né? Sua igreja, quando sua igreja tiver se aprontado e sido tomada, então a ira de Deus está sobre o povo. Ó, irmão, nunca queira estar ali de pé. Deixe-me ser colocado diante de uma metralhadora. Deixe-me ser cortado em pedaços. Deixe-me ser cerrado polegada por polegada. Deixe qualquer coisa acontecer, como o pacto dos cavaleiros de Colombos. Deixe que eles rasguem minha barriga completamente e queime enxofre e tudo mais em mim. E meus braços e minhas pernas sejam cortados, seja o que for, mas nunca me deixe ficar de pé diante daquele trono branco do julgamento de Deus. Você quer ir para lá? Você quer ir para lá para ser julgado? Hã? Tem gente que fala assim, não, lá no trono branco ele vai me julgar. O profeta disse, não, eu não quero, eu quero que eu seja julgado aqui. Sabe qual que é a diferença daqui e lá? Quem sabe? Aqui tem o quê? Misericórdia. Lá não tem misericórdia. É muito fácil dizer, não, lá no trono do julgamento. Lá no trono branco, ele disse, nunca queira estar ali de pé. Deixe-me ser colocado diante de uma, o quê? Metralhadora. Por que ele expressou metralhadora? Metralhadora. Deixe-me ser cortado em pedaços. Deixe-me ser cerrado, polegada por polegada. Deixe qualquer coisa acontecer.
como o pacto dos cavaleiros de Colombos. Deixe que eles rasguem minha barriga completamente e queime enxofre e tudo mais em mim. E meus braços e minhas pernas sejam cortados, seja o que for, mas nunca me deixe ficar de pé diante daquele trono branco do julgamento de Deus. Vocês ouviram esse recado, irmãos? Vocês ouviram esta palavra? É sério? Então, vocês entrarem em Apocalipse capítulo 14, eu gostaria que vocês anotassem Apocalipse capítulo 14, verso 6. Estes são os 3 últimos anjos. Os 3 últimos anjos. Estes são os 3 últimos anjos. 3 anjos, depois dos 7. Não é depois dos 7. Nós já aprendemos as expressões do profeta, não já? Nós já aprendemos as expressões do profeta? É 7.000 ou é 700? Vocês aprenderam já, então? Ele está dizendo aqui os 3 últimos dos 7. Relembrando as verdades ouvidas.